A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição, o tesouro no céu, a candeia e a busca do rei. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Aproveito aqui para agradecer a cada pessoa que já está inscrito, estamos já chegando aí aos 4.000 inscritos. Deus abençoe a sua vida. Ao final desse vídeo, deixe aí seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e deixe a sua interação com o seu like ou então o seu dislike. Invista neste canal clicando no Super Thanks, plante sua semente financeira no meu ministério, me ajude a alcançar muitas outras pessoas com essas reflexões bíblicas. O textual foco da lição bíblica de hoje é Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele frisa que o cristão deve sempre propagar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por intermédio da evangelização e do amor ao próximo. O texto de referência da lição bíblica de hoje é Mateus capítulo 6, versículo 19 a 23. Nesse texto, Jesus confronta o apego exagerado das pessoas quanto aos valores materiais e econômicos terrenos e passageiros em comparação aos valores espirituais, reforçando os riscos quanto à inversão de valores e a banalização ou desprezo na busca por riquezas eternas. Para início de reflexão, me permita aqui esclarecer que desde os relatos da obra criacional, as Escrituras combatem a ociosidade e incentivam o trabalho. Já na menção ao projeto divino quanto à criação do ser humano, Deus disse que o objetivo em criar o ser humano era que o ser humano administrasse toda a obra criacional. Ao consolidar a obra criacional e abençoar o ser humano, na instrução dada por Deus, Deus utilizou o verbo intransitivo frutificar para dizer a Adão que a tarefa a ser executada por ele era algo pessoal e intransferível. Em seguida, Deus usou os verbos transitivos diretos multiplicar, encher, sujeitar e dominar, evidenciando que haveria muito trabalho a ser realizado na interação do ser humano com outras pessoas e com as demais obras criadas. Portanto, buscar tesouro celestial e o reino de Deus em nenhum momento significa que a pessoa vá ficar sem fazer nada, que a pessoa vá viver uma vida ociosa quanto ao trabalho diário nas diferentes áreas de atuação humana dentro dos limites do bom senso. Deus dotou o ser humano da capacidade produtiva e administrativa sobre a obra criacional e essas funções devem ser desempenhadas com muito trabalho e confiança na provisão e na proteção de Deus. Combatendo a inércia e a preguiça, a Bíblia chega a mandar o preguiçoso a ir ter com a formiga para ver o seu resiliente trabalho operário e seguir o seu exemplo. A Bíblia ainda diz que a pessoa ela deva trabalhar para não ser pesada a seu irmão. Diz também que quem não trabalha é bom que não coma também. No entanto, tudo deve ser feito com base na confiança em Deus e não nas coisas terrenas que são resultado de matérias perecíveis. Tudo deve ser feito sem excesso para que a pessoa não se torne uma escrava do trabalho e negligencie aí a sua vida devocional diária. Percebe-se novamente que fica claro nas instruções de Jesus a importância das intencionalidades do coração quanto às ações, às práticas externas da pessoa. Motivações com o objetivo único de acumular riquezas terrenas para a autopromoção pessoal ou para supervalorizar as riquezas materiais compromete a integridade espiritual da pessoa, pois caracteriza desvio quanto aos propósitos de Deus. O coração humano sempre vai estar focado onde estiver suas maiores riquezas e esse fato influencia a forma de a pessoa pensar e a sua interação com o mundo à sua volta, como também pode influenciar e até interferir na relação da pessoa com Deus por meio das suas ações e reações pessoais. Mesmo sendo religiosos e líderes espirituais, os escribas e os fariseus, no desempenho de suas funções, ao invés de eles focarem nos interesses do reino de Deus, eles honravam a Deus apenas da boca para fora, pois o coração estava totalmente alheio à vontade de Deus. O bispo Abner Ferreira ele destaca em seus comentários que parte das riquezas dos homens no Oriente Médio consistia em roupas luxuosas e de alto custo. Essas roupas, ficando muito tempo guardadas, as traças vinham e destruíam toda a beleza e o valor delas. Ainda que o cristão deva trabalhar e produzir riquezas, a cobiça, o desejo veemente, a ambição desmedida por bens materiais
é um sentimento profano que deve ser eliminado da vida do cristão genuíno. O grande desafio do cristão é viver numa perspectiva diferente do padrão do sistema mundano, pois ao focar e investir no reino de Deus, o cristão demonstra desapego às coisas materiais e desapego à busca por comodidade terrena sem a garantia da segurança divina. Jesus adverte também que o cristão ele deve evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. O termo traduzido por ferrugem ou mofo, cujo significado é o que consome, dá aí a ideia de consumir, de corroer até destruir totalmente. E envolve não apenas metais, mas também envolve a deterioração de plantações, de vinhas, de colheitas e até mesmo dos dentes. O escritor William Buckley, ele pondera que, como parte das riquezas do Oriente Médio consistia em grandes colheitas armazenadas em enormes celeiros, o longo período de armazenagem e o acesso de carunchos ou de roedores a essas colheitas armazenadas poderia provocar até a perca total do produto armazenado, a perca total da riqueza acumulada. Ao convidar as pessoas a acumularem riquezas no céu, Jesus oferece a opção de a pessoa ser de fato rica diante de Deus e não apenas diante das pessoas, para que também essas pessoas possam desfrutar tanto das riquezas espirituais que são eternas, quanto das riquezas terrenas que são passageiras. Jesus enfatiza que haverá uma vida após a morte física e ao acessar a eternidade, a pessoa vai desfrutar ou não da riqueza que ela tiver em vida, acumulada ou não no mundo espiritual. Afinal, brada o apóstolo Paulo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Completando as orientações quanto às reais motivações, como e onde acumular riqueza, Jesus fala da necessidade de se evitar acumular onde ladrões minam e também roubam. Se na época de Jesus, lá na Palestina, os ladrões já conseguiam invadir as casas, furando buracos nas paredes e levar toda a riqueza, imagine na atualidade que nem mesmo o sofisticado sistema de segurança cibernética de inteligência artificial impedem de os ladrões, de os hackers roubar riquezas monetárias, segredos de estados, sistemas de defesas militares, a privacidade, a liberdade e tantos outros tipos de riquezas. Sem falar nos roubadores dos valores ligados à comunhão com Deus, à integridade física, moral e espiritual da pessoa, à fidelidade, à moralidade, à ética, aos princípios cristãos, ao direito à vida, à garantia de sustentabilidade nas vidas físicas, material, emocional e espiritual. A insegurança ela é geral e do ponto de vista humano, ninguém está seguro. O bispo Abner Ferreira ele pondera ainda em seus comentários que a traça, a ferrugem e os ladrões, eles representam as forças que fazem os tesouros terrenos diminuírem em valor até serem totalmente destruídos. De acordo com Jesus, a única forma de a pessoa estar totalmente segura é acumular tesouros nos céus, é focar as riquezas espirituais, é expandir suas boas obras com o objetivo prioritário de agradar a Deus e não às pessoas, servir com integridade e generosidade, amando o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, tendo um caráter transformado pelo genuíno evangelho, demonstrando cuidado com as pessoas carentes. Ao focar e supervalorizar as riquezas espirituais, é Deus que proverá riquezas materiais e dará a garantia de sustentabilidade física, material e espiritual à pessoa. Quanto à candeia dos olhos, a visão é o meio mais eficaz para a absorção de informação, de conhecimento, de discernimento, de aprendizado, de direcionamento e de qualidade de vida. Como também a visão é a melhor forma de a pessoa ser proativa, eficiente e garantir segurança a si mesma e às pessoas de seu convívio. Há um sábio ditado que os olhos são as janelas da alma, e Jesus fez questão de aproveitar a oportunidade para realçar a importância das motivações do coração quanto à forma de a pessoa olhar com seus olhos bons, puros, sinceros ou com olhos maus. A expressão olho bom, no sentido de o olhar expressar as boas motivações de um coração temente a Deus, ela foi utilizada por Jesus de forma comparativa para se referir a uma lâmpada que ilumina a vida interior da pessoa, deixando claro suas boas intencionalidades refletidas nas suas ações e reações externas. Trata-se de um olhar puro, sem segundas intenções, cuja simplicidade direciona a pessoa ao que de fato ela deva dar atenção para direcionar suas ações e não ações de forma segura
e moralmente correta. Quando Salomão diz que a luz dos olhos alegra o coração, é porque um olhar puro torna a caminhada da pessoa iluminada e límpida, por permitir que o coração da pessoa se encha com a preciosa luz das riquezas divinas. O contexto bíblico mostra que na comunidade judaica havia uma conexão estreita entre o coração e os olhos, e que quando o olho foca em algo considerado pela pessoa como sendo algo de valor, os olhos se tornam o canal que enche o coração da pessoa do que está sendo visto, admirado e desejado. Além disso, caso a pessoa desvie o seu olhar do caminho em harmonia com os propósitos de Deus, a pessoa ela pode tropeçar ou se desviar do objetivo da vontade diretiva de Deus. Se a visão da pessoa estiver desfocada ou dupla, a pessoa ela irá vacilar e seus movimentos se tornarão confusos. A orientação bíblica é: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Quanto ao olho mau, no sentido de o olhar expressar as más motivações de um coração sem temor a Deus, o olho mau, ele leva a pessoa a deixar que as trevas espirituais predominem sobre sua vida, que a inveja o leve a cobiçar o que pertence a outra pessoa e que a ganância o torne mesquinho, carnal, imoral e perverso. A pessoa ela se recusa a olhar para as riquezas espirituais para focar nos bens materiais, na vanglória, na necessidade de ostentação e até no desprezo às pessoas consideradas economicamente pobres. É preciso buscar discernimento espiritual para se ter condições de valorar corretamente as coisas, evitando a inversão de valores provocada por más influências e pelo desequilíbrio emocional e espiritual. O bispo Abner Ferreira ele adverte que se uma pessoa fixar seu olhar em alguma riqueza terrena e passar a ter essa riqueza como algo que a domine, que dirige seus desejos, suas emoções, suas ações e reações, é porque o seu coração está cheio de trevas espirituais. A quem pertence de fato o seu coração? Ao que estão ligados os teus desejos? No que estão apoiadas as suas ações e reações? O que motiva a você ir além, a parar ou a recuar? Essas são inquietantes perguntas que precisam ser pensadas e respondidas para se descobrir que tipo de tesouro está dominando o seu coração. Nos escritos rabínicos, a expressão mamon significa tanto o dinheiro em sentido restrito quanto as posses em um sentido mais amplo. Por isso, Jesus foi enfático em afirmar: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. O ser humano ele precisa assumir um compromisso incondicional de servir a Deus, de detestar e rejeitar quaisquer coisas que possam interferir e prejudicar a comunhão da pessoa com Deus, sob pena de revelar pelo seu não compromisso que quem domina o seu coração, que quem é senhor de sua vida, são coisas materiais, imorais e corruptas. A entrega, a conversão a Cristo deve ser total. No mundo espiritual, ou é tudo ou nada. Em Mateus capítulo 10, versículos 37 a 39, Jesus declarou: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É importante frisar que em nenhum momento Jesus está incentivando o abandono da família. A questão é, se for o caso de a pessoa ter que escolher entre servir a Jesus ou fazer o gosto de sua família ímpia, deve-se escolher servir a Jesus, mesmo que a decisão ela signifique perca de apoio ou do convívio de sua família física. E em optando por servir e fazer a vontade de Deus, Deus, que conhece perfeitamente quais são as necessidades humanas, é quem irá supri-las de forma transbordante. O apego exagerado às coisas materiais é considerado no mundo espiritual como uma idolatria, pois a pessoa ela passa a ter as coisas materiais como o centro de sua atenção e não consegue se libertar dessa condição escravizadora. A avareza, que é o apego sórdido ao dinheiro, falta de generosidade, como também a cobiça, que é o desejo veemente de possuir bens materiais, são as duas principais armadilhas utilizadas pelo inimigo para atrair e prender as pessoas na busca desenfreada por riquezas terrenas e mantê-las longe das riquezas espirituais que são eternas
e as únicas a levar a pessoa a se manter 100% na dependência de Deus, servindo-o com fidelidade. Se apegar às coisas materiais em busca de conforto, de segurança, em busca de sucesso na vida, é demonstração de desprezo a Deus e a sua forma de agir no ser humano, pelo ser humano e através do ser humano. No mundo espiritual, não existe muro para a pessoa ficar em cima, aguardando para ver de que lado vai ficar. A busca pelo reino de Deus e a sua justiça, do ponto de vista de Jesus, deve ser a meta do ser humano para que Deus cumpra a sua promessa de recompensar a fidelidade da pessoa em servi-lo. Na vida do cristão, o reino de Deus deve ser o centro de suas motivações, deve ser sua prioridade máxima. As demais coisas devem fluir como consequência natural de o reino de Deus ser a sua base, ser o seu ponto de equilíbrio. Para que isso seja possível, cada pessoa deve buscar conhecer a Deus e o seu plano redentor por meio da sua palavra, por meio de experiências pessoais com Deus, apoiadas no contexto geral das Escrituras. A pessoa deve se aperfeiçoar e desfrutar das bênçãos advindas da vida cristã a partir de uma vida devocional diária, contínua e resiliente. O cristão deve desejar que o reino de Deus seja estabelecido e expandido na terra, pois a sua influência ela é benigna, valoriza e dá sustentabilidade à vida. Se livrar das enfermidades, ter suprido as necessidades pessoais, ter alívio dos problemas diários e das preocupações, deve ser algo secundário e fruto de um cristão priorizar o reino de Deus em sua vida. O cristão precisa buscar e se envolver de forma profunda com o reino de Deus para que ele possa ver e entender os propósitos de Deus, para que ele possa também levar a luz do Evangelho a outras pessoas que ainda estejam andando nas trevas espirituais. Para que o reino de Deus possa crescer, expandir, avançar, ele primeiro precisa nascer e se desenvolver no coração humano. É a partir desse processo que a pessoa é abençoada por Deus e se torna em fonte de influência positiva e de bênção a outras pessoas. Em o reino de Deus tendo espaço para nascer e também para crescer no coração do cristão, o reino de Deus produz frutos cujas sementes vão germinar e florescer em outros corações. Quanto à justiça do reino de Deus, ela é baseada na justiça de Deus, que é 100% justa, de forma a garantir que as ações e reações de quaisquer pessoas sejam recompensadas de acordo com o que a pessoa mereça. A justiça é um dos atributos fundamentais de Deus. Deus, por natureza, é 100% justo e não faz acepção de pessoas. No âmbito humano, justiça é um atributo moral que influencia a pessoa a agir, reagir e a fazer julgamentos, respeitando a verdade e dando a cada um que lhe é devido. Apesar de os religiosos no dia de Jesus conhecerem as leis e saber que Deus preza pela justiça, eles exerciam uma falsa justiça e se utilizavam da religiosidade das pessoas para enganá-las, para tirar proveito pessoal, tanto no sentido de influência sobre as pessoas, quanto de enriquecimento ilícito. Para exercitar a justiça do reino de Deus, o cristão precisa romper com todos os padrões de justiça humana que são falhos, tendenciosos e injustos e viver um estilo de vida disciplinado pelo padrão moral e ético da palavra de Deus. A exigência de Jesus é que o nível de justiça exercido pelo cristão deva exceder, deva ser superior ao praticado pelos escribas e fariseus, sob pena de o cristão perder o direito de acessar o reino de Deus. Tiago, ele vai nessa mesma linha de raciocínio e diz que o cristão deve ser melhor que os demônios, pois os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. E o convite a se buscar prioritariamente o reino de Deus é um chamado à obediência, a viver uma vida exemplar cujas ações e reações glorifiquem a Deus. Ao promover única e exclusivamente a pessoa de Deus, a justiça divina ela é benéfica e gera sustentabilidade em todas as áreas da vida humana. A recompensa da prioridade ao reino de Deus e à sua justiça é que Deus se encarrega pessoalmente de suprir todas as demais reais necessidades, sejam elas físicas, materiais, emocionais e espirituais da pessoa. Não é que Deus ele vá se transformar em um simples serviçal das pessoas para lhes satisfazer quaisquer caprichos ou vontades. Até para o próprio bem do ser humano, alguns desejos e necessidades secundárias não serão consolidadas por Deus. Mas Deus ele suprirá todas as reais necessidades do ser humano de forma transbordante. Deus cuidará de todos os detalhes para garantir a sobrevida física e espiritual com qualidade, a resiliência na jornada cristã, o perdão, o revestimento do Espírito Santo,
Os dons sobrenaturais que, além de dinamizar a capacidade humana, capacitam ao cristão ultrapassar os seus limites e a sua capacidade humana, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado na vida dele ou na vida dela. Jesus, além de orientar quanto à necessidade de se priorizar o reino de Deus e a sua justiça, ele reforçou dizendo: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta para cada dia o seu mal. O excesso de preocupação, a ansiedade quanto ao suprimento das necessidades básicas para a sobrevivência pode corroer o estado de paz da pessoa e abalar suas emoções, desencadeando um desequilíbrio generalizado que pode paralisar a pessoa ou torná-la improdutiva. A partir do momento que a pessoa entende que a vida tem um alto valor para Deus, cujos propósitos são os melhores possíveis para a vida humana, para que haja sustentabilidade em todas as áreas, a pessoa, mesmo não sendo fácil confiar, ela conseguirá exercitar a sua fé e seguir avante na dependência das provisões divinas. Comentando Mateus capítulo 6, versículos 26 a 33, o bispo Abner Ferreira diz que a confiança nasce de um estado espiritual que depende unicamente da entrega de nosso ser diante de Deus. Portanto, coloque sua confiança em Deus e não nas coisas terrenas que são passageiras. Procure discernir e separar o que de fato tem valor eterno do que não tem valor eterno por ser temporal e perecível. Acate para si a recomendação de Jesus e busque o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Cultive um viver puro diante de Deus, que é quem garante o provimento que for necessário para o seu bem-estar na terra, como também na eternidade. Ore, peça a Deus que lhe dê a melhor compreensão dos tesouros celestiais. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.